Eu convido vocês a abrirem suas Bíblias comigo na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1. Vamos ver qual a mensagem de Deus para a minha vida e para a sua vida nessa manhã. Você também que nos acompanha aí pelo canal, que Deus possa falar ao seu coração. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículos de 8 a 15. Ouça com fé a leitura da palavra de Deus. Diz assim a Escritura: primeiramente dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirve meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós, em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos, porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados, isto é, para que em vossa companhia, reciprocamente, nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Porque não quero, irmãos, que ignoreis, que muitas vezes me propus ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Até aqui a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez. Santo e eterno Deus, lida foi a tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo fale aos nossos corações neste momento, que o Senhor nos aquiete em tuas mãos e que o Senhor ilumine a nossa mente, para que possamos compreender a tua palavra e vivê-la para a tua glória, em nome de Jesus, amém. O ano é o ano 57, Paulo está em Corinto, provavelmente no final da sua terceira viagem missionária. Ele tem planos, ele diz que já pregou o evangelho, já fundou muitas igrejas ali naquela região do Mediterrâneo, e ele quer agora levar uma coleta até os pobres das igrejas lá de Jerusalém. Deixando ali esta coleta para ajudar estas pessoas, ele quer ir até Roma. Ele quer conhecer esta igreja que ele não havia fundado, mas que guarda no coração, que ama, que ora a Deus, que intercede pela vida desses irmãos. E ele tem planos de que esta igreja depois o envie até a Espanha. Paulo vai falar dessa sua intenção no final da sua carta aos Romanos. Talvez, muitos estudiosos dizem que ele possa ter feito uma quarta viagem missionária. Não está registrado na Escritura, o livro de Atos só registra 3 viagens do apóstolo. Mas alguns dizem que por conta desta carta, então, e também por conta do tempo que demorou até ele ser decapitado na Via Ápia em Roma, por volta de 64, nós estamos em 57, então são 7 anos ainda até ele perder a cabeça, pelo evangelho lá em Roma, a mando do imperador Nero. Muitos vão dizer que depois dele ter ficado preso 2 anos em Roma, ele foi até a Espanha, mas isso não está registrado, mas era a sua intenção. Ele não conhecia essa igreja lá em Roma, então ele escreve essa carta para preparar esta igreja. Havia boatos de que ele pregava contra os judeus, de que ele pregava contra a lei, e portanto ele quer apresentar a esta igreja, primeiro, que o evangelho que ele pregava é o evangelho de Deus, que este evangelho de Deus se refere ao cumprimento de uma promessa antiga, com relação ao Messias que veio e que é Jesus Cristo. Ele diz isso aqui nesses primeiros 7 versículos que pregamos a semana passada. Ele diz que o ministério dele, então, tem por base a pessoa de Cristo. Quer apresentar esta mensagem que esta pessoa única, que se revelara por Deus em 2 naturezas, humano e divino, é esta pessoa, é no nome desta pessoa, é na autoridade desta pessoa, Jesus Cristo, que ele prega a mensagem do evangelho. E ele quer então apresentar aos crentes de Roma que ele não conhecia este evangelho. E veja, no texto que nós lemos agora, ele continua a sua apresentação. Ele vai mostrar para esses irmãos o amor que ele nutria por essas pessoas, mesmo não as conhecendo. Ele mostra o amor nas orações, ele intercedia constantemente por elas. Ele queria visitar esses cristãos lá em Roma para repartir algum dom espiritual com eles, e ele se sente responsável então por pregar este evangelho a estes irmãos. Essa é a divisão aqui destes versículos que lemos.
Paulo então ora, agradece a Deus pela fé desses irmãos, ele ora pelos cristãos romanos, ele quer visitar esses irmãos e ele se sente responsável por pregar a eles também. Daí o título desse sermão aqui nesta manhã: Paulo ama e quer servir aos cristãos de Roma. Paulo ama e quer servir aos cristãos de Roma. Então vamos lá para a nossa primeira divisão aqui. Olha o que ele diz comigo de novo aí no versículo 8. Primeiramente, dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Olha o advérbio aí: primeiramente, antes de tudo. Isso demonstra que antes de eu me dirigir a Deus, eu me volto, ou antes de eu me dirigir a vocês, eu me volto primeiramente a Deus. Eu agradeço a Deus pela obra que Ele tem realizado na minha vida e na vida de vocês. E olha a intimidade dele com Deus. Primeiramente dou graças, sou agradecido a quem? Ao meu Deus. O Deus que alcançou Paulo naquela estrada para Damasco e o salvou e derramou graça sobre a vida dele, é o Deus dele. É um Deus pessoal dele. Isso revela a intimidade de Paulo com Deus, revela que ele tem vida piedosa com Deus, ele quer buscar a Deus a cada dia, se consagrando ao Senhor. E veja, como que ele pode fazer essa busca? Por meio de Jesus Cristo. Olha aí, mediante Jesus Cristo, ou por meio de Jesus Cristo. A gente pode construir essa frase assim, por meio de Jesus Cristo, vírgula, dou graças ao meu Deus. Porque, meus amados, para Paulo, para a Escritura, alguém só pode se achegar diante de Deus, cultuando a Deus, adorando a Deus, agradecendo a Deus, por meio de Jesus Cristo, na mediação de Jesus Cristo. O Evangelho que reconcilia Deus com o pecador é uma pessoa, Paulo falou aí no versículo 2, é Jesus Cristo. Paulo havia recebido o seu chamado no apostolado para pertencer a Deus quando ele teve um encontro com Jesus Cristo ressurreto, lá na estrada para Damasco. Portanto, ele só pode se achegar diante de Deus para dar graças a Deus por meio de Jesus Cristo. E ele dá graças no tocante a todos vós, ele diz aí, ou seja, os cristãos de Roma. Por quê? Olha o que ele diz: porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Veja, o que é esse em todo o mundo nos dias que Paulo escreve aqui? É um mundo dominado pelo Império Romano. Então Paulo está dizendo, o Império Romano dominava todo o mundo, não só a cidade de Roma, que era a capital do Império, mas era um império vasto. E ele diz que por todos os lugares é proclamada abertamente a fé daqueles cristãos em Roma, na capital do Império, Roma. E veja, como isso é importante para Paulo, porque Roma era a capital e era uma cidade depravada moral e espiritualmente. Dizem que dos 12 imperadores no auge do Império Romano, somente Cláudio não era homossexual, por exemplo. Vocês sabiam? Todos os imperadores romanos tinham por prática o homossexualismo, com exceção de Cláudio. Então provavelmente aquela igreja vivia perseguição nos seus dias, mas era uma igreja que impactava a vida de Roma pela sua fé. E veja, não só Roma, porque certamente Paulo, no seu ministério ali na bacia do Mediterrâneo, pregando e fundando, estruturando muitas igrejas, a fé daqueles irmãos naquela cidade depravada era conhecida. Isso fortalecia o ministério de Paulo, isso fortalecia os crentes que ele estava reunindo naqueles outros lugares. Olhe para a fé daqueles cristãos em Roma, olha o que Deus está fazendo lá. E a fé aqui não é uma fé cega, a fé aqui é a confiança no Evangelho de Cristo. Essa fé lá em Roma era proclamada abertamente diante de todas as pessoas. Meus amados, como é satisfatório para um pastor enxergar as suas ovelhas, pessoas serem transformadas pelo poder do Espírito de Cristo reinando na vida delas. Paulo então aqui nesse versículo 8, inicialmente, ele agradece a Deus pela fé daqueles irmãos crentes lá na igreja de Roma. Mas em segundo lugar, Paulo orava pelos cristãos romanos. Ele quer mostrar que ele os amava, mesmo sem conhecê-los. Isso é desafiador. Um pastor que não estabeleceu uma igreja, que não recebe nada dessa igreja, que não colhe frutos dessa igreja num certo sentido, orar, interceder por ela, se alegrar naquilo que Deus tem feito.
por irmãos que ele nem conhece. Que desafiador é isso, não é? Hoje há tanta concorrência entre igrejas, e parece que muitos pastores e pessoas ficam até tristes quando uma igreja começa a prosperar. Mas Paulo não. Paulo tinha um coração grato a Deus, porque esta igreja em Roma estava prosperando. Olha, e ele orava então, intercedia por eles. Olha os versículos 9 e 10 comigo. Porque Deus, a quem sirve meu espírito no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações, suplicando que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Olha aí, ele começa a dizer: Deus a quem sirve em meu espírito. Em outras traduções está: Deus a quem sirvo de todo o coração. E esse verbo servir lá no original é importante, porque ele aponta para, não é qualquer serviço. Paulo está dizendo: eu sirvo de maneira religiosa, eu adoro a esse Deus. Paulo está dizendo, meus irmãos, que ele servia a Deus de coração, quer dizer, sem fingimento, sem segundas intenções, sem manipular Deus, sem manipular a sua palavra, ou sem manipular as emoções dos seus ouvintes, sem ambições de destaque da sua pessoa, mas ele servia a Deus na pregação do evangelho do seu Filho, de Jesus, que é o evangelho, e ele servia por amor a Cristo. Em outro lugar ele vai dizer: por amor do qual eu perdi todas as coisas e considero tudo como lixo, como refúgio. Para quê? Para ganhar a Cristo. Ele fala isso em Filipenses 3:8. Era esse Deus no Espírito, lá das entranhas dele, que ele servia. E veja, ele diz: no evangelho do seu Filho. Há duas coisas importantes aqui. Primeiro, só se pode servir a Deus na vida por meio da pessoa de Jesus, o evangelho de Jesus. Então servir a Deus mediado por qualquer outra coisa, segundo a Escritura, é abominação. Só vai atrair juízo condenatório para a vida desse religioso, por mais bem intencionado que ele esteja. Paulo servia a Deus por meio da pessoa, da mediação do Filho de Deus, ele diz, de Jesus. E em segundo lugar, Paulo servia a Deus para proclamar a salvação que há no evangelho de Jesus Cristo. Paulo não pregava boas obras humanas para a salvação, ele não empoderava os ouvintes com mensagens altamente motivadoras, do tipo: você é cabeça, você não é cauda, vai na fé que tudo vai dar certo, é só você pedir, você não foi feito para ser infeliz, você foi feito para vencer e derrubar todas as barreiras. Nada disso. Paulo não estava pregando isso. Paulo pregava Cristo crucificado, para a salvação de todo aquele que nele crê. E aí ele estimulava os seus ouvintes a abandonarem as suas vidas vazias sem Cristo. Ele estimulava os seus ouvintes a abraçarem o Senhor em uma vida de arrependimento constante e a crer no Senhor como aquele que morreu na cruz, Deus Filho encarnado, para a salvação de um mundo caído em ira, debaixo da ira de Deus. Esse Deus era quem ele pregava. E ele diz, olha como isso que ele está dizendo é forte, porque ele vai fazer um juramento. Um juramento na Bíblia é quando você chama Deus como testemunha do que você está dizendo. Ele diz aí, ó: a quem sirve meu espírito no evangelho de seu Filho, versículo 9, esse Deus é minha testemunha. Ou seja, eu estou chamando esse Deus para testemunhar daquilo que eu estou dizendo. E o que ele estava sendo dito? Que ele tinha amor por aquela igreja, que ele orava incessantemente, ou seja, com determinação, com insistência, de modo incansável, por aqueles irmãos. Faço menção de vós em todas as minhas orações. Menção aqui é: eu trago à memória a fé de vocês quando eu estou orando. Eu me lembro de vocês, suplicando que em algum tempo, pela vontade de Deus, eu possa visitá-los. Olha que interessante. Eu oro a Deus implorando por alguma coisa, ser conhecido de vocês, conhecer vocês, para que a gente possa trocar os dons que Deus tem dado a nós. Uma visita aí na igreja. Agora olha que interessante, ele diz: pela vontade de Deus. Isso vai acontecer não por minha vontade, mas pela vontade de Deus. Isso aqui nos ensina muito. Veja a humildade de Paulo, veja a submissão de Paulo ao plano de Deus. Ele planeja as coisas, e é justo planejar a nossa vida, mas Paulo é sensível à condução de Deus sobre os seus planos. Ele sabe que ele só vai visitar Roma se Deus quiser. Lá em Filipenses 2:3 ele diz assim:
porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer quanto o realizar, segundo a sua boa vontade. Meus amados, Paulo não dá ordens a Deus, ele não determina nada, ele não decreta nada, mas ele se submete à vontade soberana de Deus. O pastor Augusto Nicodemos, ele diz algo interessante. Ele diz assim, quanto mais conhecemos a Deus, mais humildes somos. Quanto menos conhecemos a Deus na sua palavra, mais arrogantes somos. Então, pessoas que dizem para Deus como ele deve agir diante delas, não conhecem o Deus que se revela em Cristo nas Escrituras, o Deus que Paulo pregava, um Deus soberano e que faz tudo segundo o conselho, não da minha vontade, não da tua vontade, mas da vontade dele, segundo Paulo explica lá em Efésios capítulo 1. Então, quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós nos conhecemos, e aí mais humildes ficamos. O inverso também é verdadeiro. Quanto menos conhecemos a Deus, mais vamos querer que Ele nos sirva, que Ele faça a nossa vontade, mais arrogantes vamos ser. Sabe aquela criança birrenta, que quer porque quer comer alguma coisa, o que ela faz? Birra. Então tem muita gente dentro de igreja que faz birra diante de Deus. Eu quero, você tem que me dar, o Senhor tem que me dar. Essa pessoa desconhece Deus. Quem é o Deus revelado na Bíblia? Um Deus que tem uma vontade soberana, que tem um plano acima do nosso plano, e que faz aquilo que lhe apraz, para o nosso bem. É para o nosso bem que Deus age dessa forma. Então Paulo diz, se Deus quiser, vai me ser oferecido uma ocasião de visitar vocês. Veja aí o tempo do verbo, no versículo 10, o final do 10, se me ofereça, isso aqui está no futuro passivo, ou seja, é algo que vai acontecer e está na voz passiva, quer dizer, é Deus que vai propiciar essa visita, não sou eu. Meus amados, os planos de Paulo estão debaixo dos planos de Deus, e a gente sabe que Paulo chegou a Roma, é ou não é? Paulo foi a Jerusalém, deixou a coleta que ele havia recolhido de algumas igrejas para os pobres da Judéia, e ele foi preso lá, e ele chegou preso em Jerusalém, e depois ele ficou lá 2 anos preso, numa prisão domiciliar, mas com um soldado romano, na porta, ele não podia sair. O final do livro de Atos, Atos 28:30 diz isso, que ele ficou lá 2 anos preso, mas que bênção, porque justamente naquele tempo, ele escreveu as cartas da prisão, Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon. Foi nesse período de 2 anos lá preso na sua casa em Roma, que ele escreve essas 4 cartas da prisão, que tanto nos abençoam. Então Paulo, ele começa a mostrar o seu amor para esses irmãos aqui em Roma. Ele, nesse primeiro momento, fala que ele orava incessantemente e que ele desejava visitar esses irmãos, para fazer pelo menos 3 coisas com eles. Olha aí, o versículo 11, porque muito desejo ver-vos, para quê? A fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. Então primeiro, ele diz aí, eu quero repartir com vocês algum dom espiritual, para que vocês sejam confirmados. Ele diz, eu muito desejo ver vocês. Isso aqui é um desejo forte, persistente, de conhecer esses cristãos em Roma, para repartir com eles algum dom espiritual. E veja, os estudiosos aqui, eles dizem, esse dom que Paulo quer repartir, não são os dons lá de 1 Coríntios 12, profecia, línguas, não são esses dons, porque a finalidade para a qual ele quer repartir esses dons, mostra isso. Ele diz aí, para que sejais confirmados. Essa é a finalidade de eu repartir um dom com vocês. Essa palavra confirmado, em outras traduções, está, para que vocês sejam fortalecidos, estabelecidos, se tornem ainda mais convictos do evangelho que foi pregado a vocês. Veja, é difícil entender o que Paulo quis dizer aqui com repartir esse dom espiritual, mas pelo contexto da carta, a gente entende. Pelo fim de repartir esse dom com os cristãos, para que eles fossem edificados pela fé em Cristo, provavelmente, o que Paulo está querendo dizer? Ele quer estar lá para que ele discipule aquela igreja, para que ele possa ministrar a ela na pregação, para que ele possa ministrar uma escola dominical àqueles crentes, para que aqueles crentes olhem para ele e vejam Paulo reagindo às situações do dia a dia, usando o quê? O poder de Deus sobre a vida dele,
para que eles vejam Paulo sendo resiliente. Ele cai, mas ele se levanta. Ele é perseguido pelos judeus lá, mas ele vai ter paciência, mas ele vai demonstrar amor nessa perseguição. Paulo, esse repartir um dom espiritual olhem para o que Deus tem feito na minha vida, aprendam com o meu ministério, com a minha forma de reagir às perturbações da vida, revelem virtudes, domínio próprio, amor, confiança em Cristo no meio da perseguição. E certamente Paulo seria perseguido em Roma, porque havia um grupo grande de judeus que moravam em Roma e que estava muitas vezes divulgando que Paulo era inimigo dos judeus agora, pregava contra a lei de Moisés. Não era nada disso. Paulo simplesmente via o cumprimento da lei pelo Evangelho, pela pessoa de Jesus que veio e cumpriu a lei, e ele queria mostrar isso. Mas em segundo lugar, além de repartir esse dom, Paulo, olha que maravilhoso isso, ele sabe das suas fraquezas, ele sabe que ele precisa ser também edificado pelos dons que Deus deu a irmãos naquela igreja. Então ele quer ter comunhão com aqueles irmãos para ser confortado também. Olha o versículo 12, isso para que em vossa companhia, olha agora, reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Olha que interessante, para que em vossa companhia, quer dizer, ele está dizendo, para que quando eu estiver junto com vocês, o que aconteça? Há um conforto mútuo, uma mútua edificação, como Deus está fazendo conosco nesta manhã. E sabe o que a gente pensa aqui, meus irmãos? Da bênção da comunhão da igreja. O salmista, lá no Salmo 133, ele diz que é na comunhão dos santos que Deus derrama a sua bênção e a vida para sempre. O escritor aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 25, ele exorta a igreja, dizendo, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. E Paulo, em Efésios 4,16, ele diz que a igreja é o corpo de Cristo. E como é que esse corpo cresce? Com o auxílio de toda junta, se cooperando, se ligando, um trabalhando na vida do outro, dentro do dom que Deus deu. Um toca, um ensina. Para Paulo, meus caros, não dá para ser crente sem a comunhão da igreja, sem o ajuntamento santo. E que triste é hoje ver, por exemplo, o movimento dos desigrejados, que dizem querer Cristo, mas não querem comunhão com a sua noiva, com a igreja. Eles querem Cristo, mas lá no sofá da casa deles. Eles não querem ter comunhão com a igreja, com a noiva de Cristo. Paulo sabia da importância da comunhão dos crentes para a vitalidade da fé cristã, da sua própria fé. Em várias cartas ele pede para que a igreja ore por ele. E meus irmãos, se Paulo, um gigante na fé, pede oração por ele, para que ele consiga continuar firme, quem dera eu e você. Nós precisamos caminhar unidos como igreja. No versículo 13 ele deixa isso ainda mais claro. Ele vai dizer que ele esperava ali, na comunhão daqueles irmãos, vendo o amor de Paulo derramado por eles, o serviço de Paulo por eles, ele esperava conseguir algum fruto, para que ele fosse provavelmente enviado a Roma, para que houvesse ali um ministério no meio dos gentios, lá na Espanha, para a Espanha. Olha o versículo 13, porque não quero, irmãos, que ignoreis, que muitas vezes me propus em ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Olha que interessante o que ele está dizendo aí. Ele diz aí que há muito tempo ele queria visitar essa igreja aqui, mas ele estava sendo impedido. Por quê, hein? O que estava impedindo ele? Lá no final dessa carta, em Romanos 15, versículos 19 e 22, ele vai dizer que ele estava ali sobrecarregado num intenso ministério de edificar igrejas, de estabelecer igrejas. Então olha só, ele tinha que chegar no lugar, ele tinha que pregar, ele tinha que ajuntar um corpo de gente, ele tinha que batizar essas pessoas, ele tinha que estruturar a igreja, desenvolvendo a liderança, capacitando a liderança, ele tinha que ordenar um pastor ali para aquela igreja, para depois ele ir embora. Depois sabe o que ele fazia? Ele voltava e visitava o trabalho que ele havia estabelecido antes, para ver se estava tudo certo, para resolver as pendências doutrinárias e de estrutura da igreja também. Então ele vai dizer, eu não fui até aí porque eu tenho muito trabalho aqui, mas eu quero ir, eu estou tentando arrumar um tempo, e se Deus permitir, deixando as ofertas lá em Jerusalém, eu vou até aí.
eu quero visitar vocês. E para quê? Para conseguir igualmente entre vós algum fruto. Provavelmente é isso. Ele queria ir para a Espanha e ele precisava de recursos. A viagem de navio era custosa naqueles dias. E olha que interessante, quando ele diz aí no final do versículo 13, como também entre os outros gentios, buscaram fruto entre outros gentios, esse advérbio também mostra que para Paulo a igreja de Roma era formada principalmente por gentios, não por judeus que se converteram ao cristianismo. Devia ter judeu lá também, cristão, mas a maioria eram gentios, eram pessoas que não eram judeus de raça, e ouviram a pregação do evangelho e se arrependeram, creram em Cristo. Porque ele diz, como também nos gentios lá da Espanha eu espero um fruto, eu estou esperando o fruto de vocês aí também, em Roma. Meus caros, não há nenhum problema do pastor ser sustentado em seu ministério, não há nenhum problema. O problema é o profissionalismo do ministério. Entende isso? Esse é o problema. Pastores que usam o ministério tão somente para ganhar dinheiro. Esse é o problema hoje. Em Filipenses 4, de 15 a 16, Paulo agradece aos crentes de Filipos. Por quê? Porque quando ele partiu da Macedônia para o seu primeiro ministério, ele diz, só os filipenses o ajudaram. E ajudaram, sabe como? Suprindo as suas despesas materiais. Lá naquele tempo, ele agradece e fizeram isso mais de uma vez. Então não há problema, o problema é o profissionalismo no ministério. Pessoa que hoje já cresce olhando assim para o status de muito pastor, e quer ser pastor, por quê? Porque eu vou ter carro bom, eu vou ter casa boa, eu vou ter uma igreja dizimista, ofertante, eu vou poder viajar. O problema é esse, quando a pessoa faz do ministério a sua profissão, para ganhar dinheiro. Esse é o problema hoje, em muitos lugares. Paulo não via nenhum problema em ir para lá, para Roma, para ser enviado materialmente, financeiramente, para uma viagem missionária, para alcançar outros gentios lá na Espanha. Não havia problema, né? Ele não ia usar o dinheiro para benefício próprio. Aí que está. Ele ia usar os recursos para a expansão do reino de Deus. E por que toda essa preocupação do apóstolo aqui em demonstrar o seu amor, o cuidado por esses irmãos? Por que querer pregar a eles? Por que querer ser auxiliado por eles? Por que querer ser visto por eles? Deus operando neles e ele operando na vida daquela igreja. Por que tudo isso? Porque Paulo se sentia responsável em pregar o evangelho que ele recebeu de graça a todas as pessoas, inclusive aos gentios de Roma. Olha o que ele diz aí, a última divisão do sermão. Ele se sente responsável em pregar o evangelho a todos os gentios. Olha os versículos 14 e 15. Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Olha que lindo, eu sou devedor. Essa palavra aqui é uma pessoa obrigada moralmente a fazer alguma coisa. Um devedor, ele se sente moralmente obrigado a cumprir a sua dívida com o seu credor. Ele quer pagar a sua dívida. Quem era o credor de Paulo? O credor máximo, supremo de Paulo era Deus, que por graça derramou Jesus Cristo, o sangue de Cristo sobre a sua vida, lavando-o de todo pecado, de toda impureza, lhe dando verdadeira vida, propósito de vida. Paulo era devedor a esse Deus, que o encontrou quando ele não tinha nada para oferecer a ele no caminho para Damasco, e agora ele se sente devedor. Senhor, eu quero levar esta palavra a outras pessoas, eu preciso fazer isso, eu fui salvo por graça, sem mérito algum. E ele diz aí, tanto a gregos quanto a bárbaros. Há um paralelismo aí. Na teologia, o que é um paralelismo? A Bíblia está cheia deles. É quando você diz a mesma coisa com palavras diferentes. Então olha o que ele diz aí no versículo 14. Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros. Quem são esses gregos? Ele continua, são os sábios dos seus dias. Ele fala, tanto a sábios. Quem são os bárbaros? São os estrangeiros, os ignorantes dos seus dias. Como a ignorante. Está vendo as palavras aí paralelas? Os gregos são os sábios, os bárbaros são os ignorantes. E por que a gente sabe disso? Olha só que interessante isso aqui. A cultura grega, meus irmãos, naqueles dias era a bambambam da filosofia. Então você era sábio se você tivesse a cultura grega, se você falasse o grego. Se você não falasse o grego, você era considerado um ignorante. Olha que interessante, cerca de 250 anos antes de Cristo, Alexandre o Grande,
isso a história conta, ele dominou o mundo. Depois, como nação, a Grécia foi dominada pelos romanos, mas a cultura implantada por Alexandre o Grande, esse macedônio, a cultura grega, inclusive a língua, ela permaneceu durante o Império Romano. Tanto é que Deus, ele escreve os manuscritos do Novo Testamento em que língua? No grego, porque era a língua dominante no Império Romano. Então, você era sábio se você falasse grego. O que acontecia? Quando chegava alguém, um estrangeiro, falando um outro idioma, os gregos ouviam assim, ó, bar, 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 bar. Eles não entendiam o que aquele estrangeiro falava. Imagina se um chinês chega aqui agora falando. A gente não vai entender. Para nós, ele é um ignorante. Ignorante não no sentido de que não tem conhecimento, mas de que não consegue se expressar na nossa língua. Não conhece o nosso vernáculo, a nossa língua. Então, naqueles dias, quem eram os bárbaros? Bárbaros. É daí que vem a palavra bárbaros. Eram aqueles que não falavam grego. Eram ignorantes porque não falavam gregos. Olha que interessante. Paulo está dizendo aqui, então, que ele é devedor tanto dos sábios, os gregos, quanto dos bárbaros, os ignorantes. Ele é devedor de toda a raça humana, justamente porque ele recebeu de graça o Evangelho e agora ele quer anunciar. Olha que interessante, quando um mendigo acha pão, o que ele faz com os seus companheiros de rua? Ele sai gritando: gente, achei pão, eu sei onde tem pão, venham comer todos. Paulo havia achado pão quando ele foi encontrado por Jesus Cristo, que é o pão que desceu do céu, e aquele que dele comer não morrerá eternamente, não terá mais fome. Paulo, ele não tinha mais fome espiritual, porque ele descansava no pão do céu, que é Jesus Cristo, que Deus lhe deu quando o encontrou no caminho para Damasco. Então veja, ele achou pão quando foi achado por Cristo, e agora? Agora ele quer dar pão para quem tem fome. Quem é que tem fome no mundo? Quem não tem o pão que veio do céu, o Evangelho. Então ele se sentia responsável por alimentar as pessoas. E olha aí como ele finaliza no versículo 15: por isso, quanto está em mim, olha a soberania de Deus de novo, por mim mesmo, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma. O que Paulo diz aqui, meus amados, nesses versículos que lemos? Ele chega diante de Deus dando ação de graças pela fé que era conhecida em todo o Império Romano daqueles cristãos lá de Roma. Ele diz que ele ora incessantemente por eles. Ele diz que ele quer visitar eles. E ele se sente responsável em pregar o Evangelho a todos os gentios. Em tudo isso, Paulo está demonstrando que ama e quer servir os cristãos lá em Roma. E como é que a gente pode aplicar essa palavra de Paulo para a minha vida e para a sua vida hoje? Essa palavra tem que ter um sentido para nós. Como é que a gente pode aplicar isso? Em primeiro lugar, Deus será engrandecido, meus amados, quando pessoas puderem agradecer a Ele pela fé que Ele te deu. Deus será engrandecido quando pessoas puderem agradecer a Ele pela tua vida, pelo teu testemunho, pela fé que Ele te deu. Conta-se que no velório de Russell Shedd foi um pastor muito consagrado a Deus, que faleceu recentemente. Conta-se que no velório dele, olha o que exclamou a sua filha. A sua filha disse assim: eu sei que papai tem pecado, porque a Bíblia diz que todos pecaram, vírgula, mas eu nunca vi meu pai pecando. Percebe? Eu sei que meu pai tem pecado, Deus diz isso na palavra dele, mas eu nunca vi meu pai pecando. Deus foi exaltado naquele velório pela fé deste servo consagrado a Ele. Deus foi exaltado grandemente ali. A cidade de Nova Granada, meus amados, precisa saber que você é alguém que tem compromisso com Jesus Cristo, com a sua igreja, com a sua palavra. Pessoas aqui nessa cidade precisam te admirar por esse compromisso, e eles também têm que querer o que você tem. Eles têm que querer o teu descanso, a tua fé, a salvação pela graça de Deus, mediante a fé que Deus te deu, quando você não tinha nada a oferecer a Ele. Elas precisam saber onde encontrar o Evangelho de Cristo, sendo pregado a elas de maneira fiel, não barganhando bênção com Deus, mas sendo pregado de maneira fiel. Então, diga para as pessoas onde você ouve este Evangelho,
onde você o estuda semanalmente. Convide-as para vir com você na igreja e deixa Deus pelo seu Espírito fazer o resto. Nós só lançamos a semente. Quem germina, quem traz a frutificação é o Espírito Santo. Não desperdice oportunidades aqui em deixar a marca da tua fé em Cristo e do teu amor pela igreja que Deus trouxe aqui nessa cidade para servir você e sua família. Paulo agradecia a Deus pela fé conhecida em todo o Império Romano, daqueles irmãos da igreja lá em Roma, o impacto da fé, daqueles homens, mulheres, crianças, não só na cidade, mas em todo o Império, inclusive na vida do próprio apóstolo. Em segundo lugar, esse texto me mostra, meus amados, que você precisa orar pelos teus irmãos e visitá-los para que a irmandade seja fortalecida. Veja, em uma cidade pequena como a que vocês vivem aqui, praticamente, vocês são vizinhos todos uns dos outros. Portanto, busquem oportunidades para visitar os irmãos aqui nessa cidade. Não viva isolado na sua casa. Vá se reunir com outras famílias dessa igreja. Sei lá, talvez para tomar um café na tarde, uma refeição, uma visita de oração, uma leitura bíblica. Há tantas possibilidades. Convide as pessoas para estarem com você, para você mostrar a elas o teu amor por elas, para que haja oportunidade, para que o dom que Deus te deu seja compartilhado com ela. Isso é importante. Vocês fazem parte da família de Deus, vocês todos são irmãos em Cristo, e vocês não devem viver separados. É preciso luta para isso, porque a nossa natureza é de ficar quietinho em casa. Não. Coloque essa dificuldade diante de Deus. Senhor, me dê amor por tal irmão, me dê uma oportunidade para visitá-lo essa semana. Vamos fazer alguma coisa juntos aqui essa semana? Vocês são todos irmãos em Cristo e não devem viver separados. Paulo orava para que houvesse uma oportunidade para ele estar lá, na comunhão com aqueles irmãos naquela igreja. Eu fui visitar um missionário na Tailândia em 2016, lá em Bangkok. Ele já estava lá há 20 anos já. E eu fiquei impactado com o evangelismo dele. Sabe como que ele trabalhava a vida das pessoas? Como é que ele manifestava o evangelho de Deus na vida de outras pessoas? A obra que Deus tinha feito na vida dele? Por exemplo, ele ia no supermercado, ele convidava um tailandês para ir com ele. Depois de 20 anos ele já falava o thai fluentemente. Ele convidava um tailandês. E eu fiquei uma semana lá e fui em vários lugares. E a ele sempre alguém com ele. Ele nunca ia sozinho, não perdia oportunidade. Ele jogava futebol, ele ia jogar futebol, ele era professor, treinador, ele ia treinar os tailandeses, ele ensinava inglês para os tailandeses, criava oportunidades. Para quê? Para deixar a marca de Cristo na vida dessas pessoas. Nós precisamos aprender a fazer isso. Você quer influenciar positivamente outras vidas para Cristo, você precisa estar com as pessoas. Você precisa mostrar o amor de Jesus por elas. Você precisa convidar elas para vir à igreja. Eu achei pão, vamos lá comer comigo. Isso é importante. E uma decorrência disso, em terceiro lugar, olhando agora mais de maneira interna para a nossa comunhão aqui, é que, segundo esse texto, não dá para ser crente afastado da comunhão interna da igreja. Não dá. Paulo queria estar com a igreja de Roma. Para quê? Para que ele, Paulo, e os cristãos fossem confortados e mutuamente edificados na fé, pelo uso dos dons espirituais que Deus estava dando. Todos eles possuíam. Então preste atenção, você que está participando aí desta pregação também, ninguém possui todos os dons espirituais. Por isso, ninguém se basta em si mesmo. Não existe essa história em igreja de que eu sou o ungido do Senhor, eu não preciso de ninguém. Não existe. Segundo a Bíblia e Paulo, não. Todos precisamos uns dos outros para a nossa mútua edificação, para o nosso crescimento na fé. Portanto, se você não tem compromisso com a igreja, se você acha natural vir no culto uma vez por mês, ou se você acha natural de vez em quando participar de uma reunião de estudo e de oração, eu quero te dizer nessa manhã o que Paulo está dizendo aqui: a tua vida com Deus vai ser pobre demais, vai ser pequena demais, você não vai crescer espiritualmente na fé. Em outro lugar Paulo diz, você vai ser sempre um bebê, você vai precisar sempre de leitinho, você nunca vai conseguir comer alimento sólido, as boas doutrinas da graça que a Bíblia revela.
Por quê? Você não está aqui. Você não está aqui na comunhão. Você não está sendo edificado pelo Espírito Santo na aplicação da palavra dele. Você vai ser crente? Claro, você pode ser crente. Você pode estar nas mãos de Cristo, mas você vai ser um bebê espiritual a vida inteira. A vida inteira você vai ter que ficar se lembrando dos fundamentos da fé. Você nunca vai poder se aprofundar na sabedoria que Deus revela na palavra dele. Você não está aqui no culto, você não está aqui na escola dominical, você não está aqui no estudo da semana, você não vem orar na quinta-feira. Então, a importância da comunhão interna da igreja. É preciso compromisso com a igreja para que o conhecimento de Deus, a fé e o amor aos irmãos e a Cristo cresça cada dia mais. E por fim, o que esse texto nos ensina? Quando você foi chamado por Deus para ouvir a pregação do Evangelho, sabe por que Deus fez isso? Porque Ele quer que você agora, com a tua vida segura nas mãos de Cristo, você leve essa salvação para outras pessoas. Você é responsável para pregar o Evangelho que te salvou a todas as pessoas que ainda não conhecem Cristo ao teu redor, que não têm pão, que estão morrendo de fome ao teu redor. Se Deus te deu a você, a mim, o pão do céu, quando você andava faminto pela terra, não retenha essa bênção só para você, não seja egoísta, mas anuncie essa salvação a outros mendigos que também estão à procura de pão. O amor de Paulo e o desejo de visitar os irmãos de Roma para servi-los, no fundo, meus irmãos, é só um aperitivo para o verdadeiro amor e o verdadeiro serviço que Jesus Cristo prestou a todos nós, a todos vocês. Jesus te amou tanto que deu a sua vida na cruz. Para quê? Para que você fosse reconciliado com seu Pai. E agora, Jesus visita a tua vida todo dia, pelo Espírito que habita em você, quando você ora, quando você medita na palavra dele, e ele, Jesus, do lado do trono, lá do lado do Pai do trono, ele tem intercedido pela tua vida, para que você não vacile na fé. Olha lá Pedro voltando feliz, porque os demônios se submetiam ao nome dele, ao nome de Jesus, e Jesus diz para Pedro: Pedro, eu rogava ao Pai para que te sustentasse. Eu via Satanás caindo como um relâmpago do céu. Eu estava pedindo ao Pai para que a tua fé fosse fortalecida. O Senhor compartilha com você os dons espirituais. Ele subiu e derramou dons sobre os homens, sobre a sua igreja. Ele intercede por você. Ele está compartilhando os dons espirituais com a tua vida. Para quê? Para que você compartilhe isso na vida de outros irmãos, de outras pessoas que estão sem Deus no mundo, sem esperança, como Paulo fala em Efésios 2, olhando para os gentios sem Cristo, vivem sem Deus e sem esperança no mundo. Essa é a nossa responsabilidade, e Jesus mostrou isso na cruz, quando nos mostrou o seu amor e o seu serviço por todos nós. Mais do que o apóstolo Paulo, esse texto mostra, meu amado, que quem te ama de verdade e te serve com a sua própria vida é Jesus. Talvez você que me ouve aqui nessa manhã, você esteja carente do cuidado de outras pessoas desse mundo aqui, pela sua vida. Jesus está te chamando, está chamando você, para que você receba do seu amor e do seu cuidado. É Jesus que está fazendo isso. Basta você se entregar a Ele pela fé. Basta você se entregar a Ele pela fé. Essa foi a palavra de Deus para nós nessa manhã. Nós vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado pela Tua palavra, Deus, que nos revela o Teu amor e a Tua graça, o trabalho que o Senhor teve e está tendo teve em nos salvar e está tendo, ó Pai, em nossa santificação pela obra do Teu Santo Espírito. Obrigado, Deus, por Jesus que se entregou naquela cruz para nos salvar da Tua ira, da condenação por nossos pecados. Senhor, dá-nos amor pela Tua igreja, dá-nos mais amor pelos Teus filhos, Senhor. Usa-nos, Deus, para que possamos pregar aqui em Nova Granada essa mensagem de salvação por meio da cruz de Jesus. Incomoda-nos, Senhor, pelo Teu Espírito Santo. Desafia-nos pela esta palavra. Repreende o inimigo, que ele não venha roubar esta palavra de nosso coração, e que possamos cada dia mais vivê-la aqui em Nova Granada, onde quer que estejamos, para a honra e glória do Teu nome, ó Deus. Faz isso por amor do Teu nome, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus amados.